Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né, de legislação extravagante. Hoje eu vou trabalhar com vocês a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984. Então, e olha, até importante, você está aí conversando, pare agora, você está aí fazendo qualquer outra coisa que não seja prestar atenção na aula, comece imediatamente a prestar atenção. Vou dizer quais as razões. Pelo menos na última prova, né, dentro da matéria de legislação extravagante, lei de execução penal, foram 5 questões. Tá bem? Então, se você não estava muito afim, comece a ficar afim de assistir a aula agora. Porque 5 questões, para quem está estudando para o concurso, não é muita coisa. É muita coisa, né? É um universo. Se você acerta essas 5 questões, por exemplo, né, te coloca numa condição boa de vantagem. Tá, vamos lá. Então, ó, nós vamos trabalhar hoje Lei de Execução Penal. Tá, a Lei de Execução Penal é a Lei 7.210 de 1984. Ela é vulgarmente conhecida como LEP. E é como eu vou me referir a ela de agora em diante. Tá bem? Gente, essa lei, inclusive, ela já foi objeto de redação no nosso estado para um concurso de agente de segurança prisional, para a ASP, em 2015. O tema da redação foi extraído da Lei de Execução Penal. Tá? Então, assim, é uma lei bem relevante, muito importante para o seu concurso. E eu vou trabalhar bem tranquilo, porque tem um fator da lei que é importante, qual é? Não só os aspectos relacionados a questões. É porque quando você tem a compreensão do espírito da lei, quando eu falo espírito da lei, as razões pelas quais ela foi elaborada, você consegue, mesmo que no momento da prova não se lembre absolutamente como está na lei aquele assunto, você consegue acertar as questões pela compreensão dos objetivos da lei, pela compreensão dos princípios da lei, pelas razões da qual a lei ela foi publicada, tá bem? Tá, vamos lá? Então, o primeiro tópico da aula, você vai colocar assim, ó, tópico 1. É até legal. É uma aula que eu não vou começar com o tema conceito. Nós vamos colocar aqui, ó, objetivos. Objetivos da execução penal. Gente, o que eu quero dizer aqui, ó? Os objetivos da execução da pena. Tudo bem? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quais são os objetivos da execução penal? Inclusive, o tema da redação de agente prisional no ano de 2015 era exatamente sobre os objetivos da execução penal. Quais são os objetivos da execução penal? Primeiro, ó, é efetivar a sentença. Efetivar a sentença. É óbvio, né? O indivíduo foi condenado, existe uma sentença, e para que essa sentença se torne efetiva, o que acontece? Vamos para um momento posterior ao processo, que é o momento da execução da pena. Então, o primeiro objetivo da execução penal é tornar efetiva a sentença. Segundo objetivo, não é só tornar a sentença efetiva. Qual é o segundo objetivo da execução penal? Além de tornar a sentença efetiva. Gente, porque quando eu falo assim, ó, tornar a sentença efetiva ou efetivar a sentença, eu estou falando de uma prevenção especial. Por que uma prevenção especial? É porque é o seguinte, ó, é para que esse indivíduo não volte a delinquir. Então nós vamos colocá-lo o quê? No cumprimento da pena. Só que dentro do direito penal, ou melhor, dentro da execução da pena, existe uma prevenção especial e existe uma prevenção geral. A prevenção especial geralmente está relacionada com o próprio indivíduo que comete a infração. Quando eu falo em prevenção especial, eu estou falando de quem praticou o crime. Então, quando que é a prevenção especial? Quando a conduta, ou melhor, quando a medida visa impedir que aquele indivíduo volte a praticar crimes. Joia? Então, efetivar a sentença é uma medida de prevenção, o quê? Uma medida de prevenção especial. Agora eu tenho uma medida de prevenção geral. O que é medida de prevenção geral? É com a conduta, ou melhor, é com a sentença, tornar o quê? A sociedade mais segura. Compreendem? É uma medida de prevenção especial.
Por isso que a execução da pena, ela não busca apenas efetivar a sentença, ela busca proporcionar também o quê? A reintegração social do o quê? Condenado. Busca, então, efetivar a sentença, e não só efetivar a sentença, como também o quê, gente? A reintegração social do condenado. Inclusive, a redação de LEP de agente prisional tocava exatamente nesses objetivos da pena, né? Como aquela medida em que vai fazer com que o indivíduo pague pelo crime, é o castigo. Efetivar a sentença é a ideia de castigo, né? E reintegração social já não é mais a ideia de castigo, é a ideia de prevenção geral, porque aquele indivíduo vai deixar de delinquir e vai o quê? E vai, na realidade, busca-se isso, né? A gente sabe que, né, infelizmente, é muito difícil se alcançar a reintegração social do condenado, mas é a busca, buscando com que ele não volte a delinquir, prevenindo, então, né, a sociedade. Bacana? Ótimo. Voltando aqui, ó, uma observaçãozinha, na verdade nós temos várias. A primeira observação que eu quero que você coloque no seu caderno. Observação 1. Nessa turma eu não ministro direito penal militar. Mas eu em outras turmas, né, da PM Goiás, da PM do DF, eu trabalho a matéria de penal militar. Quando a gente trabalha a matéria de direito penal militar, a gente fala sobre a justiça militar como competente para processar e julgar o crime militar. E a gente diz, e na verdade não é a gente quem diz, é o Código Penal Militar, ele diz assim, professor, o preparatório é para a Polícia Civil. Eu sei, mas está na LEP isso aqui, que vocês vão entender. O Código Penal Militar diz assim, que o condenado por crime, o militar condenado por crime da justiça militar, ele cumpre pena em penitenciária militar. Mas que na falta de penitenciária militar, o condenado por crime da justiça militar vai cumprir a pena na penitenciária comum. Certo? Aí, o próprio Código Penal Militar diz assim, neste caso, o condenado fica sujeito às regras da legislação penal comum. E quais regras estão, né, de quais regras está tratando o Código Penal Militar? Da Lei de Execução Penal. Então, volta comigo aqui, ó, a compreensão. O que o CPM diz? Que o condenado, o militar, condenado por crime da justiça militar, cumprirá a pena na penitenciária militar. Não havendo penitenciária militar, ele cumprirá a pena na penitenciária comum e ficará sujeito às regras da Lei de Execução Penal. Na verdade, o Código Penal Militar diz, ficando sujeito às regras da legislação penal comum. Qual é essa legislação penal comum? A Lei de Execução Penal. Outro fator, o civil, ele pode, na esfera militar, cometer crime militar. Mas o civil condenado por crime militar cumpre pena na penitenciária comum. E ele vai usufruir dos benefícios da lei penal comum. Então, olha só, mesmo se tratando de justiça militar, há, em duas situações, a possibilidade de que o condenado por crime militar cumpra a pena na penitenciária comum. E, neste caso, o condenado pela justiça militar, ele ficará sujeito às regras da legislação penal comum, portanto, ficará sujeito às regras da lei de execução penal. Compreenderam? Sim? Bacana? Segundo aspecto, não escreva ainda não, que eu estou construindo a observação. Nós estamos até às vésperas das eleições. E se eu não estou enganado, acho que tem algo relacionado aos crimes eleitorais do seu edital, né? Não tem? Tá. E como nós estamos falando, como vocês já sabem sobre isso, questões relacionadas aos crimes eleitorais, um ponto importante aqui, né? Um ponto de destaque. Qual é? É porque nós temos a justiça eleitoral como uma justiça especial. Ela não é uma justiça comum. A justiça eleitoral ela é uma justiça especial. Mas a própria Lei de Execução Penal diz que os condenados pela justiça eleitoral, eles também ficarão submetidos às regras da Lei de Execução Penal, cumprindo pena na penitenciária comum. Então, olha só, qual é o ponto que eu estou estabelecendo aqui com vocês? É que a Lei de Execução Penal diz que aqueles condenados pela justiça militar ou pela justiça eleitoral, que estiverem cumprindo a pena em um estabelecimento penal comum, eles ficarão sujeitos ao quê? Às regras da Lei de Execução Penal. Compreenderam? Mesmo tendo sido condenado por justiça especial, porque a justiça militar é uma justiça especial, a justiça eleitoral é uma justiça especial, mas ainda que tenha sido condenado pela justiça especial,
ficarão, se estiverem, né, cumprindo a pena na penitenciária comum, ficarão sujeitos às regras da lei de execução penal. Então, coloque seu caderno. Os condenados pela justiça militar e eleitoral, os condenados pela justiça militar e eleitoral, ficam sujeitos às regras da LEP, ficam sujeitos às regras da LEP, quando estiverem cumprindo pena, ficam sujeitos às regras da LEP, quando estiverem cumprindo pena, na penitenciária ou no estabelecimento penal comum. Ficam sujeitos às regras da LEP, quando estiverem cumprindo pena, no estabelecimento penal comum. No estabelecimento penal comum. Não coloque ponto final. Aliás, coloque um ponto, mas vamos na mesma linha, vai ficar melhor. Eu quero que você entenda que toda a construção que eu fiz em cima da ideia do condenado, perceberam? Mas e o preso provisório? O preso militar provisório, ou preso da justiça eleitoral provisório, que estiver no estabelecimento penal comum, também ficará sujeito às regras da lei de execução penal, do mesmo modo, tá bem? Embora a construção textual aí, eu tenha referido, melhor dizendo, ao condenado, eu quero que vocês entendam que isso também aplica-se a quem? Ao preso provisório, aquele que ainda não foi definitivamente condenado. Tá joia, tá aqui? Bacana? Tá, mais uma observaçãozinha aí, mais uma observação. Observação 2, você vai colocar aí, ó, observação 2. Quando você está lendo a lei de execução penal, se você por um acaso estiver acompanhando ela, você vai perceber que nos seus primeiros artigos, os 4 primeiros artigos da LEP, que tratam os objetivos da pena, né, dentre eles, a lei de execução penal trará assim, ó, né, será assegurado ao preso todos os seus direitos, exceto aqueles atingidos pela sentença condenatória. Por exemplo, o preso tem que todos os direitos, exceto aqueles direitos que forem o quê? Atingidos pela sentença condenatória. Por exemplo, qual o direito que é atingido pela sentença condenatória? O principal deles é o direito de liberdade, quando se tratar de uma pena privativa de liberdade. Não é isso? Mas outros direitos permanecem. Tá. Quando fala preso, olha só, preso, você vai sempre se lembrar que o preso ele pode ser condenado ou ele pode ser provisório. Bacana? Tá. Exemplo, a Constituição Federal, quando trata do preso provisório, ela diz que o preso provisório, ele tem ou não o direito de votar? O preso provisório. Interessante, né? Porque o que a Constituição diz? Que é efeito da condenação a suspensão dos direitos políticos, não é isso? A suspensão dos direitos políticos é um efeito da condenação penal transitada em julgado. Transitada em julgado. Então, olha só, se houver uma sentença penal transitada em julgado, afetará o direito de quê, gente? Os direitos políticos. Só que, se essa sentença não é transitada em julgado, ela é uma sentença provisória, se ela é uma sentença provisória, não atinge os direitos políticos. Portanto, não há o quê? A suspensão deles. O que eu quero dizer em outros termos? Ao preso será assegurado todos os direitos, exceto aqueles atingidos pela sentença condenatória. Então, coloque esse caderno. Ao preso será assegurado todos os direitos. Ao preso será assegurado todos os direitos, exceto aqueles atingidos pela sentença. Exceto aqueles atingidos pela sentença. Exceto aqueles atingidos pela sentença. Podemos colocar só mais uma observação? Essa aqui eu me lembro de uma questão de prova, e eu me lembro de tanta gente errando, que dó. Eu fico mesmo com dó, gente, quando o aluno erra. Porque eu já errei, eu sei qual que é o sofrimento, né? Quando a gente erra uma questão assim, que você pensa que você tinha acertado, então essas são as que mais dói, né?
Deus me ensinou uma vez que concurso a gente tem que ter humildade. Fui fazer uma prova lá no DF. Aí era a prova de processo penal, eu me lembro disso como se fosse hoje. Fiz a prova e tal, aí nós paramos na volta do DF para Goiânia, no Gerivá, fazendo a propaganda aqui pro Gerivá. Paramos, aí tinha vários alunos lá no Gerivá. Aí um dos alunos falou assim: ei, professor, o que você achou da prova de processo penal? Eu fui fazer a prova, né? Pô, achei super tranquila. Falei para ele, acertei todas. Daí, olha aqui, eu abri a prova assim, ó, prova da PCDF. Eu passei na prova, gente, mas assim, o problema foi a vergonha que eu passei. Eu abri a prova assim, fui ler a primeira pergunta com ele, eu comecei a ler, a pergunta falava sobre flagrante próprio, impróprio e presumido. Eu tinha errado a porra da questão. Aí eu tinha acabado de falar para ele que eu tinha achado a prova fácil, saca? A primeira questão que eu li, a primeira, tipo assim, e eu falei assim, olha que questão idiota. Na hora que eu terminei a leitura da questão, eu falei assim, não tá tão idiota assim não, deixa eu guardar. Aí o que foi? Eu falei assim, eu errei, cara, que bosta. Na hora da prova eu não tinha percebido. Era um erro assim, sutil, mas que eu sabia. Só que na leitura da prova eu não tive atenção, sabe? Tanto que na hora que eu li, assim, eu bati, eu vi que eu tinha errado. Falei, nossa, que vergonha. Falei assim, é Deus ensinando a gente nessa hora, né? Sabe qual a sensação que eu tive? Falei assim, Deus foi lá e mudou o gabarito, só porque eu falei. Tipo aquela coisa assim, vou te castigar. Mas não foi não, foi o que surgiu mesmo, errei. Ó, observação 3. Essa questão, ela é bem interessante. O que diz o artigo 5º caput da Constituição Federal? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Bacana? Se quer na sua prova assim, ó, os presos são iguais perante a lei e não deve haver distinção de qualquer natureza. Aí você fica falando assim, ó, atende à disposição constitucional, não é verdade? Mas está errado. Deixa eu explicar. A lei de execução penal diz assim, ó, que no curso da execução da pena não pode haver distinção, não pode haver diferença racial, religiosa, política e social. Volta. A lei de execução penal diz, ó, durante a execução da pena, não pode haver distinção racial, religiosa, social e política. Certo? Mas existe, e você vai se lembrar que existe, distinção, por exemplo, em razão de sexo. Não há presídios para homens e presídios para mulheres. Distinção em razão de idade. Por exemplo, em relação à idade, o sujeito não tem direito a domiciliar, direito que não será estendido a outros, por exemplo, mais jovens. Não existe. Então, às vezes, em alguns casos, o idoso tem até uma preferência por parte da legislação. Existe hoje, né, quando se faz uma análise mais cautelosa, existe hoje, inclusive, a distinção em razão de orientação sexual, em razão da orientação sexual. Tem uma portaria conjunta do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. É uma portaria conjunta do Ministério da Justiça e da antigo Ministério, agora, porque na verdade, as atribuições que eram do Ministério da Justiça passaram a ser desenvolvidas pelo Ministério da Segurança Pública, porque aqueles órgãos principais do Ministério da Justiça foram para lá transferidos, né? Como, por exemplo, Polícia Federal, Rodoviária Federal, DEPEN, já não são mais órgãos do Ministério da Justiça, são órgãos do quê? Do Ministério da Segurança Pública. Hã? Da Segurança Pública. Mudança recente aí que o presidente Temer, né, realizou dentro da organização da Administração Pública Federal. Mas existe a portaria conjunta, que ainda era do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, tratando, por exemplo, a distinção em razão de orientação sexual. Por quê? Especialmente quando se fala do transexual, né, que não é a mesma coisa que travesti. Né? Travesti, por exemplo, é o homem que se veste como mulher, mas que não rejeita o seu sexo de origem. Então, o travesti, ele é homem, se veste mulher, mas ele mantém a genitália masculina e convive bem com ela. Né? Aí o transexual não. O transexual é aquele que tem dicotomia físico-psíquica. Né? Aí tem o transexual masculino e o transexual feminino. É uma concepção distinta. O que é o transexual? É aquele que tem dicotomia físico-psíquica. Exemplo, né? Aquele que biologicamente nasce com o sexo, mas que socialmente rejeita o sexo biológico e se vê como pessoa do sexo distinto. Não é isso? Tá.
Agora imagina, aquele ser humano que nasceu biologicamente mulher, mas rejeita o sexo de origem, né, e socialmente se apresenta como homem, estou falando do transgênero, tá bem? Porque o transgênero ele rejeita o sexo de origem. Tipo, ele não se vê homem, se tiver nascido homem, e não se vê mulher, se tiver nascido mulher. É diferente, tá bem? Do travesti. Então, aquela mulher que é biologicamente mulher, mas que rejeita o sexo feminino e se vê como mulher, aonde ela vai cumprir pena? Essa portaria conjunta vai dizer, né, a mulher que, na verdade, se vê socialmente como homem, deve cumprir pena na penitenciária feminina. Na penitenciária feminina. Quais razões, professor? Motivos de segurança. Certo? Segurança. E o transgênero, o homem que se vê mulher, né, o homem que rejeita o sexo de origem, por exemplo, ele vai cumprir pena na onde? Ele vai cumprir pena na penitenciária feminina. Feminina. Certo? Interessante, né? Tá nessa portaria conjunta do Ministério da Justiça e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Tá? Mas voltando aqui para a aula, o que eu quero que você entenda? O que a Lei de Execução Penal veda? A Lei de Execução Penal veda o quê, gente? Veda a distinção racial, religiosa, social e política. Mas pode haver, de acordo com ela, quais tipos de distinções? Distinções de natureza o quê? De sexo ou idade, por exemplo. Então, coloque o caderno. A Lei de Execução Penal veda expressamente a Lei de Execução Penal veda expressamente a existência no curso da execução da pena. Eu vou devagar, tá? A Lei de Execução Penal veda expressamente a existência no curso da execução da pena. A existência no curso da execução da pena. A Lei de Execução Penal veda expressamente na execução, no curso da execução da pena, né? No curso da execução da pena. No curso da execução da pena. A existência de distinção. A existência de distinção. Quais distinções, gente? A existência de distinção racial, religiosa, racial, religiosa, claro. No curso da execução da pena, a existência de distinção, racial, religiosa, social e política. Racial, religiosa, social e política. Só lembrem, pode haver outras espécies de distinção? Sim ou não, gente? Pode. Quais outras espécies podem haver? Racial, idade e de sexo, tá? Sexo, homens e mulheres. Bacana? Tá. Tópico 2. Tópico 2. Você vai colocar assim agora, ó. Classificação. Gente, a gente não vai entrar no mérito. E assim, tem muitos colegas que trabalham no sistema prisional, aqui na sala tem vários, que são agentes temporários, né, agentes prisionais temporários, tem vários aqui na sala. Eu acho que tem mais de meia dúzia aqui nessa aula no presencial. Deve ter outros tantos também. Nós já olhei aqui, são bem mais. Só na minha visão aqui, só desse lado já são 6. Então são bem mais de meia dúzia. Mas, por exemplo, é totalmente diferente estudar a LEP do que a realidade que você vivencia dentro do presídio, especialmente para os aspectos relacionados à prova. Tá, porque é o seguinte, lá no presídio, né, tem separação de preso, mas na prática mesmo, o preso ele é separado, de acordo com as alas, a depender do convívio que ele tem. É tipo assim, quem decide qual ala o preso vai ficar? Exato, é o comando, mais ou menos isso. O comando, quem está no comando de uma ala é que decide onde o preso vai permanecer, se é no lado A, no lado B, no lado C e tudo mais. Infelizmente, essa é a realidade que, pelo menos, eu ouço falar que existe nos presídios pelo Brasil. Mas, do ponto de vista técnico, o preso tem que ser submetido a uma avaliação, que vai ser uma avaliação realizada por comissão técnica de classificação. Então você pode colocar aí, ó, é a CTC,
comissão técnica de classificação. Comissão técnica de classificação. Coloque por extenso e na frente coloque CTC, que eu vou falar assim agora em diante. Tá bem? Vou falar assim agora em diante. CTC. Comissão Técnica de Classificação. O que essa comissão ela faz? Essa comissão, ela vai avaliar o preso para elaborar um plano de individualização da pena. Presta atenção. O princípio da individualização da pena, ele é muito mais abrangente do que aquilo que vocês aprendem dentro do direito penal. Porque no direito penal, o professor trabalha com vocês o princípio da individualização da pena. Como que ele trabalha? Quando vai falar, por exemplo, no concurso de agente sobre a culpabilidade. É um exemplo do professor trabalhando o princípio da individualização da pena. Quer ver só? Presta atenção, gente, por favor. Entenda a importância da aula de hoje. Você lembra que eu falei? Foram 5 questões? Estão entendendo, mais ou menos, a importância disso aqui? E parece que é vaga a aula, mas na hora que você for fazer as questões, você vai perceber que tudo que eu estou falando está sendo construído em cima da LEP. Joia? Tá. Aí volta. Como eu estava dizendo a vocês. O princípio da individualização da pena é utilizado lá no direito penal de que modo? Lembra quando eu falo assim que todos aqueles que concorrem para o crime respondem por ele na medida da sua culpabilidade? Ou seja, por mais, por exemplo, o crime tenha uma pena, cada agente que tenha participado do crime vai receber a sua, não é? Exemplo interessante, está vendo recente, porque é um caso que chama atenção e tem ganhado cada vez mais nos noticiários, é o caso, né, daquela garotinha Isabela Nardoni. O que aconteceu naquele caso da garotinha Isabela Nardoni? Coisa simples que aconteceu lá. Aconteceu o seguinte, ó, a garotinha, ela foi assassinada, né, segundo as provas periciais, pelo pai e pela madrasta. Só que quando você olha para a pena dos dois, a pena é a mesma? Hã? Não. O pai teve uma pena maior do que a madrasta, embora as duas tenham sido bem elevadas, tanto que agora eles estão pedindo no STF a revisão da pena. Não sei se vocês chegaram a acompanhar essa notícia. Tá, mas avaliem comigo, por que houve pena distinta ali? Porque embora os dois tenham praticado o homicídio, cada um responde da forma que tenha participado do crime, ou seja, a pena está sendo o quê, gente? Individualizada. Individualizada. Não é a palavra classificada ainda. É individualizada. Só que depois dessa individualização, porque é individualização no momento de aplicação da pena. Entenderam? Na hora do juiz dizer, ó, a pena é X. O juiz vai individualizar, ou seja, a pena vai ser aplicada de acordo com o sujeito e de acordo com a reprovabilidade daquela conduta para aquele sujeito. Tá bem? Tá. Aí volta. O que ocorre? Só que no curso da execução da pena, também existe individualização dela. A individualização da pena, ela existe para que, por exemplo, seja possível, né? Seja possível a reintegração social do condenado. Porque imagina só, valem comigo. Vamos pensar um aspecto importante. Se eu pego um preso, né, primário e coloco ele junto com um reincidente, embora ambos sejam definitivamente condenados, eu não estou criando uma situação complicada? Por quê? Sejamos francos. A chance de recuperação dentro de um presídio é pequena. Até disse por aí, né, as pessoas dizem por aí, que o presídio é a faculdade do crime. É uma expressão muito utilizada. Mas se eu pego o preso primário e coloco ele junto com aquele que já é reincidente, a chance desse aqui é um pouco maior a chance do primário é um pouco maior de reintegração. Por que é um pouco maior? Porque ele teve a primeira vez o contato com o sistema prisional. Pode ser que ele rejeite aquele ambiente e tente, o quê? Adotar um comportamento social para não mais voltar àquele espaço. Aquele que é reincidente, ele já em mais de uma ocasião fez a escolha de prática de crime e naturalmente por esta razão ele está ali. Tem que ficar separado, não tem o primário do reincidente? Segundo, não tem que ficar separado o preso provisório daquele definitivamente condenado? Olha, o condenado é culpado e o provisório? Não. O provisório, sobre ele recai o quê? Indícios de culpabilidade. Ele não é ainda culpado, porque a certeza só há após a sentença transitada em julgado. Então esses fatores, né, são importantes para que haja uma pena aplicada de forma individual para cada um. Aí o que a CTC faz, a Comissão Técnica de Classificação faz? Ela recebe o preso dentro do estabelecimento prisional, e lá no estabelecimento prisional, a CTC, a Comissão Técnica de Classificação, vai classificar o preso para elaborar para ele um plano individual de execução da pena. Como assim, professor?
Vamos olhar para o cara. Vamos olhar quem ele é. Quantos crimes ele praticou? Qual crime ele praticou? Em quais circunstâncias ele praticou? Vamos ser francos. Não dá para tratar um indivíduo que pratica homicídio a sangue frio, né, por exemplo, mediante paga ou promessa de recompensa, com aquele que paga ou aquele que mata, por exemplo, né? Eu não estou justificando a conduta, longe disso, mas eu só estou tentando ponderar. O sujeito que recebe para matar tem uma conduta social muito mais reprovável do que aquele que mata, por exemplo, a esposa que o traiu. Eu não estou justificando, tá bem? Acho que as duas condutas são criminosas e passíveis de uma reprimenda penal. Mas são situações distintas, que não dá para me colocá-los no mesmo quê? Na mesma balança. Não dá para dar a essas pessoas o mesmo tratamento. O que a lei de execução penal faz? Olha, o preso vai ser classificado para que a pena seja individualizada. E como que se dará essa classificação? Ela vai atender a 2 critérios. A CTC, na hora de elaborar esse plano de individualização da pena, ela vai elaborar esse plano a partir de 2 critérios. Quais são esses critérios? Critérios de antecedentes e de personalidade. Critérios de antecedentes e critérios de quê, gente? De personalidade. Critérios de antecedentes e critérios de personalidade. Tá. Gente, significa o seguinte, ó. Antecedentes. É primário ou reincidente? Quais crimes já praticou? Certo? E personalidade? Como que esse sujeito se relaciona no mundo? Para e pensa comigo aqui, gente. Vamos lá. Aquele criminoso que é conhecido por praticar crimes com barbaridade e extrema violência. Não tem que receber um tratamento diferente daquele criminoso que, embora tenha praticado o crime, mas tenha praticado crime, por exemplo, que envolve crimes financeiros? São ou não são situações distintas? Dá para dar o mesmo tratamento para essas pessoas? Gente, quando se dá um tratamento diferenciado para o sujeito que pratica um crime financeiro, em detrimento, né, de um tratamento dado àquele que pratica crimes com extrema violência, isso naturalmente ocorre porque, embora ambos tenham praticado crimes, nós estamos tratando de personalidades o quê? Distintas e que vai diretamente interferir o quê? Na execução da pena. Então, quais são os critérios utilizados pela CTC para realizar a classificação e a elaboração do plano individual de cumprimento de pena? Está aqui. Antecedentes e personalidade. Certo? E personalidade. Agora, olha para cá, por favor. Só uma coisa antes. Tá todo mundo beleza? Tá aqui? Tá beleza mesmo? Joia. A CTC, ela tem uma composição. Ela tem uma composição. Como assim, professor? Olha, tem as pessoas que farão parte da comissão técnica de classificação e irão elaborar o plano de individualização da pena. Quem que são essas pessoas? Vamos lá, deixa eu pegar a caneta que mudou na cor. Ó, quem são as pessoas que fazem parte da CTC? O diretor. O diretor fará parte da CTC. Inclusive, diga-se de passagem, professor, diretor de quê? O diretor do presídio, porra. Tá bem? Não é o diretor da escola, né? Nós estamos falando do sistema prisional. Inclusive, o diretor, ele será o quê? O presidente. Ele será o quê, gente? O presidente. O presidente da comissão técnica de classificação. Quem mais fará parte dessa comissão técnica de classificação? 2 chefes de serviço. 2 chefes de o que, gente? Serviço. Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, na verdade, me desculpem, né, no complexo prisional de Aparecida de Goiânia, os chefes de serviço são chamados de chefes de equipe. É a mesma coisa, tá bem? Chefes de equipe. Cada equipe tem um chefe, mas dentro de cada penitenciária vai haver ali pelo menos 4 ou 5 chefes de equipe. Por que 4 ou 5 chefes de equipe? A depender da forma que se estabelece o plantão, tá bem? Por exemplo, se a escala é 12 por 36, não é o caso. Mas se fosse 12 por 36, significa que são 4 chefes de serviço porque existem 4 equipes. Enquanto uma trabalha, outras 3 folgam.
Não é assim que funciona? Estão entendendo a lógica da coisa? Bacana? 2 chefes de serviço. Quem mais que vai compor a CTC, professor? Um psiquiatra. Um psiquiatra. Gente, não é meio, é um. Um psiquiatra. Tá? Não é 2. É um psiquiatra. Isso é importante, está vendo o número, né, que eu estou colocando, né? O diretor eu não coloquei 1, porque seria uma imbecilidade colocar, né? O diretor. É óbvio que é só 1. Tá bem? O diretor do estabelecimento, 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo. Um psicólogo. Quem mais, professor, além do psiquiatra e do psicólogo? Gente, ainda fará parte da CTC, além do psiquiatra, além do psicólogo, fará parte do CTC o assistente social, tá bem? Um assistente social. Então coloca aí, ó, um assistente social. Só que cuidado, por favor. Volta. Quando eu falo da pena, avaliem comigo, quais espécies de pena existem lá no direito penal? Por exemplo, ó, eu não estou falando melhor. Quais grupos de penas existem no direito penal? Grupos. Existem as penas privativas de liberdade, aí nelas vai estar a reclusão, a detenção, né, a prisão simples no caso de contravenção. Existem além das penas privativas de liberdade, as restritivas de direito. E existem as penas o quê? Pecuniárias, né? Por exemplo, a pena de multa. Bacana. Esta composição aqui, presta atenção, por favor, para você não errar. Esta composição aqui, né, ela é uma composição da CTC. Só que ela é uma composição da CTC apenas na execução da pena privativa de liberdade. Entenderam ou não? Ela é a composição da CTC, o que, gente? Na execução da pena privativa de, o que, gente? Liberdade. Na execução da pena privativa de liberdade. Agora, e nos demais casos? Relaxa, gente. É muita coisa, viu, na aula. Vocês preparam aí, que eu vou, ó, despejando conhecimento ou informação. Né? Isso. Tá? Ó, voltando. E nos demais casos? Como que se dá a composição da CTC nos demais casos? Então, ó, CTC nos demais casos. Coloca aí, ó. Composição da CTC nos demais casos. Quando eu falo demais casos, gente, é aqueles casos em que não há pena privativa de liberdade. É aqueles casos em que há pena, por exemplo, o quê? Restritiva de direito ou pecuniária. Tudo bem? Volta para cá. Quando fala em execução penal, fala em LEP, você pensa no que mesmo? Principal coisa, preso, presídio, cadeia, não é? Sejamos francos, a primeira coisa que vem na sua cabeça é preso, presídio, cadeia, né? Tá, ótimo. Agora olhem para cá, olhem para cá. Na cadeia, nós já sabemos como que é a composição da CTC. Está aqui, ó, a composição da CTC na cadeia. Agora, quando não é na cadeia, porque o cara que está cumprindo restritivo de direito ou pecuniária, ele não é fiscalizado pelo estabelecimento prisional. O cara que está na restritiva de direito ou pecuniária, ele está o quê, professor? Ele está livre. Certo? Ele está cumprindo uma pena que não é uma pena privativa de liberdade, é uma pena alternativa. Uma pena que é uma alternativa à privativa de liberdade. Aí, como que se dá a comissão técnica de classificação? Ela vai ser formada pelos fiscais do serviço social. Olha, então, ó, formada pelos fiscais
do serviço social. E aonde esses fiscais do serviço social vão atuar? No presídio? Faz razão, gente, pensa comigo. Vou colocar um fiscal do serviço social no presídio para fiscalizar a execução de uma pena não privativa de liberdade? Não. Ele vai atuar aonde? Ó, atuar no juízo da execução. Tudo bem? Aonde que vão atuar, gente? Os fiscais do serviço social, que compõem a comissão técnica de classificação, nos casos em que não há pena privativa de liberdade, eles atuarão no juízo da execução. Tudo bem? Eles atuarão no juízo da execução. Posso continuar? Tá tudo lindo até agora? Tá tudo lindo? Nós estamos só dando uns passinhos iniciais, tipo gatinhando igual criança. Tá bem? Literalmente, estamos gatinhando igual criança na lei de execução penal. Tá, só que a lei de execução penal, você vai acompanhando comigo aí no seu artigo 8º, ela fala sobre o exame criminológico que é realizado pela CTC. Fala ou não fala? Fala, claro que fala. Se não falar, você não estava nem comentando isso aqui com vocês. Né? Fala sobre o exame criminológico no artigo 8º. Então coloca exame criminológico. Então, na verdade, coloca assim, ó, 2.1. Porque ainda está relacionado com a CTC. 2.1. Exame criminológico. Tá tudo lindo? Tudo lindo? Então, se tá tudo lindo, vamos lá, ó. Quando que será realizado o exame criminológico? O exame criminológico será realizado naqueles casos em que houver condenação à pena privativa de liberdade, de reclusão em regime fechado. Então, olha só. Porque o exame criminológico, ele pode ser obrigatório, ou ele pode ser o quê, gente? Facultativo. Ele pode ser o quê? Obrigatório, ou pode ser o quê, gente? Facultativo. Quando que o exame criminológico é obrigatório? Quando o preso, ele estiver em regime fechado. Não é o que diz o artigo 8º caput? Acompanha comigo aí, ó. Que é o quê? Obrigatória a realização do exame criminológico? Não tem a palavra obrigatório, mas interprete comigo aí, ó. Que o exame criminológico será realizado quando houver o quê? Condenação à pena privativa de liberdade em regime fechado. Não fala isso? Mas daí não tem um parágrafo único? Fala assim, ó, poderá ser realizado o exame criminológico, o quê, gente? Nos casos de pena privativa de liberdade, no regime semiaberto. No regime semi-aberto. Professor, e no regime aberto? Não faz exame. Entenderam ou não? Ó, presta atenção. O exame criminológico, ele é obrigatório para o regime o quê, gente? Fechado. Facultativo para o regime semiaberto. E para o regime aberto, a lei de execução não fala nada. Então, o quê? Não é necessário a sua realização. Para o que serve o exame criminológico, gente? Para que serve o exame criminológico? Ele serve exatamente para auxiliar a CTC nessa classificação de antecedentes e personalidade. Tá bem? Tá. Observação. Observação. Nós vamos navegar. Vamos navegar? É importante navegar, né? Porque quanto mais no mar nós entramos, né, mais experiência a gente acaba ganhando. Pode ser que a gente se afunde, mas pode ser que a gente tenha a oportunidade de chegar em terra fértil e nova. Eu, sinceramente, desejo que você não afunde. Né? Aí, então, é importante navegar sem medo e buscar as informações necessárias para que, seja a maré que vier, você tenha condições de superá-la. Beleza? Vamos lá, ó. Falei bonito, né, gente? Ó. Pensei isso agora. Ó. Seguinte, observação importante, é assim, ó. Vai para o artigo 112 da Lei de Execução Penal comigo. Vai para o artigo 112 da LEP. 112, isso. O artigo 112 fala da progressão de regime, não fala da progressão de regime? Fala assim, ó, a pena será cumprida, o quê? Permitindo a progressão de regime, né, de uma forma progressiva, né, sendo o quê? A possibilidade de transferência para o regime mais
Favorável. Após o. Quais são os requisitos para a progressão de regime? Requisitos para a progressão de regime. Quais são? Primeiro, ó, tem um prazo de cumprimento da pena. Progressão, ó. Gente, por favor, eu estou falando da progressão de acordo com a lei de execução penal. Eu tenho certeza que você sabe que, em se tratando de crimes hediondos ou equiparados, o prazo para a progressão de regime não é o que eu vou colocar agora. Tá bem? Ótimo. Qual é o prazo para a progressão de regime? Ter cumprido 1/6, o quê, gente? Da pena. Ter cumprido o quê, gente? 1/6 da pena. Não é isso? O que mais? É só isso? É só ter cumprido 1/6 da pena? Não. É o quê? Ostentar o quê? Bom comportamento carcerário, atestado por quê, gente? Atestado pelo diretor do estabelecimento. Não é isso? Então, bom comportamento. Tem que haver bom comportamento. Bom comportamento. Putz, que pariu, né? Eu falando de exame criminológico, do exame criminológico fui para a progressão de regime, falei assim, professor, o que tem a ver isso aqui? O que o exame criminológico tem a ver com a progressão de regime? Perceba. Quando nós estamos estudando a lei dos crimes hediondos, preste atenção. Quando nós estamos estudando a lei dos crimes hediondos, eu esqueci o número da súmula agora, peço desculpas, mas a lei dos crimes hediondos, ela diz que, em se tratando de condenado por crime hediondo equiparado, a progressão de regime se dá após o cumprimento de 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente. Só que tem uma jurisprudência do STF que exige a realização de exame criminológico para o quê? A progressão de regime na hipótese de condenado por crime hediondo equiparado. Só que essa jurisprudência foi superada. Hoje, para que o condenado por crime hediondo equiparado progrida de regime, não é obrigatório a realização do exame criminológico. Perceba. Quais são os critérios utilizados pelo juiz para conceder a progressão de regime? Quais são os critérios? O juiz vai avaliar tempo de pena e o quê? Bom comportamento. Perceba que há um critério objetivo. Qual é o critério objetivo? O tempo de pena. E há um critério subjetivo. O critério subjetivo é o bom comportamento atestado pelo diretor. Joia. Agora imagine a situação. Você já viu algum caso? Eu já vi. Algum caso que o indivíduo, ele já cumpriu o tempo necessário, tem bom comportamento, mas o juiz não concedeu a progressão? Eu já vi. O cidadão tem o prazo necessário, já cumpriu lá o período necessário, tem bom comportamento, mas o juiz, ele negou a progressão. Volta lá para o 112, no 112 da LEP. Quando você está lendo o 112, não fala que a progressão será conferida pelo juiz motivadamente? Fala ou não fala? Que o juiz, ainda ouvido o Ministério Público, não fala? O MP será ouvido? Está no parágrafo 1º, não é isso? Então fala assim, ó, que o juiz que vai de forma motivada conceder a progressão e ainda vai, nesses casos, ouvir o Ministério Público. Tô certo? Significa o quê? Que mesmo que haja atendimento a esses requisitos, o juiz pode negar a progressão. Só que eu quero que você me dê uma justificativa razoável para que o juiz negue a progressão, mesmo o sujeito atendendo aos requisitos do artigo 112. Você é juiz, vamos pensar como juiz um minuto? Você é juiz, hein? Um minuto. Você está com um caso na sua mesa, julgar, vai ou não vai conceder progressão? O cara já cumpriu o percentual de pena, e ele tem bom comportamento atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Mas você decide que vai negar o exame, vai negar a ele, melhor dizendo, a progressão de regime. O que você vai fazer para negar? Porque, gente, vamos ser francos, o juiz decide só com base nas provas. O juiz não é assim, tipo, não gostei, rasga isso aqui, eu decido e ponto final. Tipo assim, o juiz tem poder, o cara é pica, ele que decide, mas ele precisa de prova para decidir. Se não tem prova, ele não decide. Bacana? Se tem aqui, ó, 1/6 da pena para o cara cumprir, já cumpriu. Se tem um bom comportamento, está lá também atestado pelo diretor. Mas o juiz quer negar, o que ele faz? Determina a realização do exame criminológico. Se o exame criminológico não orientar o retorno ao convívio social, o juiz pode, com base nele, mesmo tendo o quê? O condenado preenchido os outros requisitos, o juiz pode o quê? Negar a progressão. Entenderam agora?
Só uma coisa. A realização do exame criminológico não é obrigatória para fins de o quê? De concessão do benefício da progressão de regime. Mais uma vez, volta comigo. A realização do exame criminológico não é obrigatória para fins, o quê, gente? De concessão do benefício de progressão de regime. Professor, não entendi porra nenhuma. Você vai entender. Volta desde o início. Quem realiza o exame criminológico? Perfeito. Para que a CTC realiza o exame criminológico? Ele é obrigatório no regime fechado e facultativo no regime semiaberto. Para que realiza? Para classificar. Para realizar a classificação, de acordo com antecedentes e personalidade. Então a porra desse exame, ela é obrigatório, esse exame ele é obrigatório ou facultativo na hora que o sujeito entra no estabelecimento prisional. Está entendendo? Para realizar a sua classificação. Joia? Ele é obrigatório no regime fechado, facultativo no regime aberto, mas no momento em que o indivíduo, o quê, gente? Ele ingressa no sistema prisional. Bacana? Agora, para fins da concessão do benefício da progressão de regime, o exame criminológico não é obrigatório, ele é o quê? Facultativo. O que significa? O juiz pode progredir de regime avaliando apenas o critério objetivo e subjetivo sem realizar exame criminológico. Entenderam agora, tio? Sim. Então coloque a observação. Sim mesmo, né? Sem dúvidas, né? Então tá. Para fins da concessão. Para fins da concessão. Do benefício. Para fins da concessão do benefício de progressão de regime, o exame criminológico é o que, gente? Ele é obrigatório ou facultativo? O exame criminológico é facultativo. O exame criminológico é facultativo. Lindo? Vamos continuar? Vamos então? Coloque aí no seu caderno 2.2. Identificação do perfil genético. Coloque aí, ó. Identificação do perfil genético. Não entendi. Ó, o exame criminológico ele é feito por um profissional, né, da área da saúde mental e da área comportamental, a fim de avaliar, por exemplo, no primeiro momento, pela CTC. Ele é feito nesse primeiro momento para fins de fixação do lugar onde o sujeito vai cumprir a pena, o lugar que ele vai ficar. Deixa eu explicar uma coisa. Os colegas que estão na sala aqui, que trabalham sem prisional, estão pensando assim, professor, que porra é essa? Nunca vi isso acontecendo lá. O cara chega, assina um papel, aí joga ele numa cela. Se ele apanhou, tira, coloca na outra. Apanhou, vamos procurar outra para ele, até achar um lugar que o povo aceita ele. Não é verdade? Não é desse jeito? Os colegas sabem, estou falando a verdade. É porque eu sei a realidade, certo? Aí quem está estudando fala assim, que porra é esse exame criminológico? Mas não, o correto seria o quê? Gente, a idealização da coisa. Leva o cara lá pro centro de triagem, que na verdade, de acordo com a lei de execução penal, é um centro de observações. Ele vai ficar ali temporariamente apenas para a classificação dos seus antecedentes e personalidade. E para que essa classificação ocorra, é necessária a realização do exame criminológico, que é obrigatório no regime fechado e facultativo que é no regime semiaberto. O que é o exame criminológico? Ele vai avaliar a propensão do indivíduo
para a prática do crime. Se o indivíduo é ou não propenso a praticar crime, entendeu? Porque às vezes o cara está ali, está preso, condenado, mas ele não mostra propensão ao crime. Então ele vai ter que ficar perto de quem? Perto dos caras que não querem praticar crime. Joia? E às vezes o indivíduo ainda tem uma propensão para o crime, ele tem um perfil criminoso. Então vai ficar perto de quem? Dos caras que é igual a ele. Sacou? Tá lindo? Sério mesmo? Claro que é subjetivo o exame criminológico, é óbvio. É igual o exame psicológico para concurso. Alguns casos acerta, outros nem é doido e parece que é. E passa um que a gente fala assim, esse vai reprovar, passa. Tinha um amigo no meu curso de formação, antes do curso de formação, eu não conhecia ele. No curso eu conhecia ele, eu ficava me perguntando, como que ele passou no exame psicológico? Pô, meu exame foi maior criterioso, tinha rodinha, fiquei um dia inteiro fazendo exame, eu fiquei morrendo de medo de reprovar nesse trem. Aí eu estava lá no curso de formação, conheci um moleque lá e falei assim, gente, minha preocupação era idiota, porque se esse cara passou, eu tinha que passar. Não, eu não estou brincando. Só para ter uma ideia, depois esse cara foi acusado de ter matado a sogra, o sogro e um cunhado. Eu estou falando sério. Eu não estou falando de uma coisa assim, de uma brincadeira, não. Passou. Aí tinha um outro lá que entrou na justiça, que tinha reprovado, era o mais gente boa. Era mais, tipo assim, que todo mundo fala assim, esse cara aqui, ó, tinha um comportamento social adequado. Tipo assim, se não soubesse do exame, se eu fosse eu, Rodolfo, avaliando tudo. Assim, esse é doido, e esse aqui, moço, eu vou andar com ele, vou levar para minha casa. Certo? Amigo. O amigo reprovou. O que era doido, passou de primeira. Entenderam? Não, e tanto que ele era doido, que a gente já tinha isso lá no curso de formação. Posteriormente a gente viu uma coisa triste, noticiaram na TV isso. Discutiu com a mulher lá, o sogro estava na casa, matou o sogro, matou a sogra, matou o cunhado e fugiu. Fugiu. Loucura, né? Tá, vamos voltar aqui, ó. Para a identificação do perfil genético. Falei demais até, né? Identificação do perfil genético. Se tiver alguma coisa a ver, eu e ele nascemos no mesmo dia. Não tem nada a ver isso não, né? Pior, cara, é sério. Loucura, né? Tá, volta aqui. Identificação do perfil genético. Professor, o que é a identificação do perfil genético? Vamos lá. Primeiramente, ó, quem que vai ser submetido à identificação do perfil genético? Condenado. Mas não é qualquer condenado que vai ser submetido à identificação do perfil genético. É o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça contra o que, gente? Contra a pessoa. Com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, por favor, cuidado, hein? Quem que vai ser submetido à identificação do perfil genético? O condenado por crime doloso, desde que ele tenha praticado um crime doloso com violência ou grave ameaça contra a pessoa. O furto está aqui? Está aqui? Não. Porque o furto falta o quê? A violência ou grave ameaça contra a pessoa. Tá bem? E quem mais? Os condenados pelos crimes descritos no artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. Quais crimes são esses? Crimes hediondos. E os equiparados, professor? Os crimes equiparados a hediondos estão no artigo 1º da lei? Não. Os crimes equiparados a hediondos, eles estão no artigo 2º da lei. Quais são os equiparados? Tráfico, tortura e terrorismo. Pergunta: a tortura admite a identificação do perfil genético? A tortura admite a identificação do perfil genético? Ela não é crime hediondo. Ela admite ou não admite?
Admite. Ela não vai enquadrar isso aqui embaixo. Não, não. A lei não fala em equiparado, só fala em crime hediondo. Os equiparados estão de fora. Mas por que a tortura admite a identificação do perfil genético? Porque ela é crime doloso, praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Não é isso a tortura? Você pode ler todos os crimes de tortura, constranger alguém, submeter alguém, não é isso? Com emprego de violência ou grave ameaça. Então a tortura se enquadra aqui ou não se enquadra? Se enquadra, mas não nessa segunda hipótese, na primeira. Grave ameaça. Com violência ou grave ameaça. A tortura física ou psicológica, tanto faz. Tá bem? Tortura física ou psicológica. Tá, volte comigo, volte. Mas o tráfico de drogas se enquadra aqui na realização da identificação do perfil genético? Por que não? Porque o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, então não está aqui. E não é crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então também não está o quê? No item anterior. Não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses. Tá, beleza. A identificação do perfil genético, ela é facultativa ou ela é obrigatória? Olha só, lê o artigo 9A, 9A. A identificação do perfil genético é facultativa ou é obrigatória? Fala comigo, é obrigatória, professor, é obrigatória. Tem a porra da palavra obrigatória no artigo 9A, não tem? Da Lei de Execução Penal? Tem, não tem? Então é o que, gente? É obrigatória. É obrigatória. Cuidado, cuidado. Como que será feita a identificação do perfil genético? Como que eu vou identificar o perfil genético? Ó, extração do DNA. Eu não vou falar o nome do DNA, é ácido desboxyribonucleico, não sei o que lá nucleico. Não vou falar. Vou tentar. É o DNA, tudo bem? Joia? Tá, extração do DNA por método o quê, gente? O que está no artigo 9 aí? Por método adequado e indolor. Não está escrito assim? É a extração do DNA, mas empregando o quê? Um método adequado e indolor. A extração do DNA, utilizando o método adequado e indolor. Cuidado, cuidado. Por exemplo, se você pegar um cotonete, né, na região da gengiva, já vai tirar ali o DNA. É a forma mais adequada e menos indolor, tá bem? A pergunta é, na sua prova, o condenado nessas condições, ele está obrigado a realizar, ou melhor, ele está obrigado a oferecer o seu DNA? A pergunta, vamos passar no concurso. Senhor policial, a pergunta é, o condenado, nessas duas situações aqui, ele está obrigado a oferecer o seu DNA para a realização da identificação do seu perfil genético, sim ou não? Gente, mas nunca. A obrigatoriedade não é para o condenado, a obrigatoriedade é para o poder público. É o poder público que tem a obrigatoriedade de colher o DNA. Não o condenado que tem a obrigatoriedade de quê? De ceder o seu perfil genético. Mas, professor, mas se o condenado fala que não vai fazer, você abre a boca dele, coloca o cotonete lá e tira. Não, brincando. Não faz isso. Dá uns tapas antes. Brincando. Você não pode fazer nada disso. Nada disso. E se o condenado não concede? Porque é o seguinte, gente. A obrigatoriedade a que se refere o artigo 9º não é a obrigatoriedade do condenado oferecer o seu DNA. É a obrigatoriedade do poder público realizar a identificação do perfil genético, mantendo um banco de dados importantíssimo para a investigação policial. Concorda? Se você vai lendo os parágrafos aí do artigo 9º, se eu não me engano, o parágrafo 2º trata exatamente sobre a possibilidade do delegado ter acesso a esse banco de dados, não é, no curso de uma investigação policial. Não é importante? Imagina só. O sujeito praticou estupro, foi condenado por ele. Imagina só, gente. Situação hipotética. Vários crimes de estupro, todos eles possuem sêmen do agressor. Mas o agressor, o autor do crime,
é ainda indefinido, não se sabe quem foi o autor. Mas, numa dada ocasião, o sujeito é preso em flagrante delito por crime de estupro. Bacana? Processado, condenado, submetido à extração do perfil genético. Porque só pode extrair o perfil genético após o quê? Beleza. Não é? O quê, gente? Condenação. Não. Não é obrigado. Preso provisório, não. Você faz. Ninguém é obrigado a fazer a extração do perfil genético. Mas no presídio é o seguinte, cara, vou dar uma ideia para você trabalhando no sistema prisional. Você vai pegar o artigo 9º, para ele, 9º A, e vai ler para você, você é obrigado. Você vai grifar a obrigatoriedade. Fala assim, você é obrigado. Entendeu? Pronto. Porque ele não vai interpretar do jeito que nós estamos interpretando. Tem que ter um conhecimento jurídico para perceber que ele não é obrigado, a obrigatoriedade é do poder público. Tudo bem? Joia? Para que serve? Como eu estava dizendo, aí, a partir do momento que nós temos a identificação do perfil genético, é possível, a partir daquela amostra, o que, gente? Identificar outros crimes anteriormente praticados ou o quê? Os que vier a ser no futuro praticados. Gente, isso é tão importante, que quando se criou isso em 2012, porque isso surgiu em 2012, eu me lembro de uma série de reportagens do Fantástico. Fantástico é bacana, o Fantástico tem uns negócios que eles mostram lá de vez em quando que é legal. Uma série de reportagens do Fantástico que falava exatamente sobre isso. Um sujeito foi preso, condenado por crime contra a dignidade sexual, por crime de estupro, e aí realizou a identificação do perfil genético dele e jogou no banco de dados, né, da Justiça. Aí o que acontece? Tinha uns inquéritos parados na delegacia de outro estado, olha que loucura. Delegacia de outro estado. Aí o delegado resolveu checar o DNA que havia sido coletado na vítima de um crime já praticado há muito tempo. Decidiu checar com os DNAs que estavam no banco de dados. Entende? Aleatoriamente, o delegado falou assim, deixa eu checar aqui, pegar esse DNA que eu já tenho que estar aqui há muito tempo, deixa eu checar com o banco de dados. Chegou-se à conclusão de que o autor daquele crime em outro estado já estava preso por um outro crime de estupro que havia praticado. Ou seja, né, extremamente eficaz do ponto de vista da investigação policial. É claro que não se resume apenas a esse exemplo, né, gente? É muito mais abrangente do que isso. Muito mais do que isso. Mas especialmente nesses crimes, né? Nos crimes contra a dignidade sexual. Bacana aqui quanto à extração do perfil genético. Só observação, coloque seu caderno. Se o condenado se recusar, não faz a extração do perfil genético. Mas só se ele se recusar. Tá bem? Só se ele recusar. Você acabou de falar tudo, não vai recusar, é só um cotonetezinho. Você já extraiu? Já? Não, é porque não, ó. Boa pergunta dele, porque o nosso tópico esse é um fator muito importante, cara. Você rasga... Você é chefe de serviço. Não. O provisório... Vamos levar o artigo 9º? A pergunta dele aqui, ó. O provisório é obrigado a realizar a identificação do perfil genético? Gente, simples. O que a gente faz? Vai para o artigo 9º A. Eu estou falando que não é, mas você vai entender, ó. Os condenados... Não diz assim o artigo 9º inicial? 9º A. Os condenados por crime praticados dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração do DNA, aí ácido, tal, né? Por técnica adequada e indolor. Aí vem o parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme o regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Para segundo, a autoridade de polícia, federal e estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Resumindo, fala para mim. Falou em algum momento do provisório? Falou não? Se não fala, só quem é submetido à identificação do perfil genético é o condenado. E não é qualquer ainda, só nessas hipóteses. Bacana? Tá, próxima observação, coloca aí, ó. Próxima observação.
Eu coloquei aqui, mas eu quero colocar como observação no seu caderno, tá bem? A realização da identificação do perfil genético, a realização da identificação do perfil genético é o que, gente? A realização da identificação do perfil genético é obrigatória. A realização da identificação do perfil genético é obrigatória. É obrigatória. Pontinho aí, bacana. Gente, o seguinte, ó. Tópico 3. Tópico 3. Assistência. Vamos fazer o seguinte, para ficar a coisa bem legalzinha, porque esse tópico é bem grande, eu não quero interrompê-lo. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, tá bem?